Mas vamos então identificar, Virginia, como é que a doença de Darrier se manifesta clinicamente? Que alterações do ponto de vista cutâneo a gente pode encontrar nesses pacientes? Então, em relação à doença de Darrier, ela surge de uma forma um pouco mais precoce do que a de Hailey-Hailey. Então, geralmente aí, ó, no início, né, da segunda década de vida. E ela vai ter vários tipos de manifestações, né, cutâneas. A principal, a mais comum, é justamente o surgimento de pápulas ou placas que são, assim, bem hiperceratósicas, que dão um aspecto de superfície graxenta na pele, né? E essas lesões, elas surgem geralmente em áreas seborreicas, tá? Então, couro cabeludo, né? Região torácica anterior, né? Às vezes também na face pode surgir. Isso daí é bem típico, né? Para quem estiver nos acompanhando no YouTube, pode verificar a imagem de ilustração, né, de uma placa verrucosa, né, na verdade é um conjunto de pápulas, como Virginia já descreveu, que tem esse aspecto verrucoso, fica com essa Graxento. superfície meio úmida, graxenta, né, e Isso. muito comum em área seborreica, que a gente vê na dermatite seborreica, por exemplo, essa área pré-auricular, retroauricular, né, essa área de inserção do couro cabeludo, que é uma área que costuma ser afetada por essa genodermatose, né? E além Isso. dessas pápulas, Virginia, o que é que a gente pode encontrar? Além disso, né, cerca de 80% aí dos pacientes vão ter também lesões nas áreas flexurais, tá? A gente tem imagem também, né? E geralmente essas lesões, elas já são assim mais com aspecto mais verrucoso, né? E vão estar tendendo a ter infecção secundária justamente pelo local. Isso. Então, nem sempre o aspecto vai estar seco, né? Mais tênue aqui, como a gente visualiza na Isso. imagem, é uma área que é natural você ter algum grau de hiperidrose e uma área que é naturalmente colonizada. Então, com frequência, a gente vê períodos de exacerbação, não é isso, Virginia? Em Isso. área flexural, com mais maceração, com aspecto até mais verrucoso do que E, a gente está apresentando aqui. e causando odor, né? Que é uma Isso. coisa que incomoda muito aí o Isso. paciente. E, inclusive, funciona como sinal de alerta, né? O paciente, quando diz, doutora, tá ardendo mais e tá com um cheiro desagradável, a gente já tem que imaginar que aquilo ali pode ter infecção secundária, tanto bacteriana como fúngica. Isso, exatamente. E aí, uma outra alteração, né, que a gente pode ter é justamente essas depressões puntiformes, né, que podem acometer tanto palmas como plantas, e também a acrodermatite verruciforme, né, que pode ser encontrada aí no dorso das mãos e dos pés, né? A gente tem imagem também aí da questão das depressões puntiformes, né, Isso. para quem está acompanhando a gente aí no Então, a YouTube. acrodermatite verruciforme, quando a gente vai procurar, nem sempre é tão fácil de achar, mas é importante a gente verificar a área de palma e planta como um pitting. Lembra um pitting que a gente vê na unha da psoríase, mas você vê na área mais de hiperceratose dos pés e das mãos, que pode inclusive ter algum grau de hiperceratose mais localizada nessa região palmo-plantar, mas você vê o pitting bem bonitinho, aquelas depressões pontiformes nessa região. E se a gente for olhar o outro lado, né, no caso a área dorsal da mão, a gente Isso. vê essas acrodermatite verruciforme pontuada, né, pápulas, né, no dorso da mão. Não é isso, Virginia? Exatamente. E a gente vê também alterações nas unhas, Nas unhas. né? Então, aproveitando olhando pé e mão, vamos olhar para a unha. E aí você pode ter a presença de estrias longitudinais vermelhas e brancas, né? Você pode ter aí uma hiperceratose subungueal. E também, às vezes, na margem, né, livre da unha, a gente pode ter um entalho em V, né? Que Isso. aí é bem típico, na verdade, bem comum, né, nesses pacientes, nos pacientes Perfeito. da RI. Aqui não dá para ver o entalho em V, né, Vi? Não, Mas é como se tivesse uma fratura na borda distal da unha isso. e a gente vê que ela parte, né, longitudinalmente, parece que ela fissura e fica esse entalho que é muito bem descrito na literatura para a doença de Darrier. E além das alterações nas áreas seborreicas e em região palmoplantar e ungueal, a gente também precisa olhar a mucosa oral. O que é que a gente pode Sempre. procurar na mucosa oral? Isso. Geralmente na mucosa oral a gente pode ter aí pápulas esbranquiçadas, às vezes elas se arranjam assim no aspecto que é chamado de pedras em calçamento, né? E pode ter também erosões, pode ter hipertrofia gengival, certo? E pode ter até um acometimento do esôfago, tá? Isso. Então é importante sempre avaliar a cavidade oral também, né, que pode ter repercussão clínica para esse paciente.